Olá, turma. Resolvi gravar esse vídeo para fazer uma espécie de correção da prova. Dessa forma, eu explico, né, as respostas. Daqui a pouco vocês podem ter ficado com alguma dúvida. Comparam a, a resposta aqui do vídeo com suas próprias respostas. E aí, até amanhã, eu coloco no sistema as notas de vocês, os conceitos, tá? Vou colocar os conceitos de vocês, tá bem? Bom, a primeira questão, ela, na verdade, assim, tinha todo um contexto, né, de uma pessoa que trabalha em uma gráfica de uma universidade. O texto apresenta, então, as informações de quantos dias por mês a gráfica funciona, quantas horas, a capacidade de produção, né, de 200 apostilas por hora. E aí é uma situação problemática em que uma pessoa que está lá gerenciando nunca estudou a administração da produção. E vocês, que estão fazendo a prova, têm que orientar essa pessoa, né? Então, na primeira questão, a informação que se pergunta aqui, né, a coordenadora da gráfica perguntou qual era a capacidade de produção instalada, capacidade disponível, efetiva e capacidade realizada de produção mensal de apostilas na gráfica. E a pessoa também perguntou por que existe diferença entre a capacidade instalada e a capacidade realizada. Então, vocês tinham aqui duas respostas, né? Uma basicamente formada de cálculos, que estão aqui já, depois eu explico para vocês, e uma explicação, né? Ou seja, por que a capacidade realizada, que por exemplo é 30.600 apostilas, se a disponível é 144.000, né? Bom, vamos começar então pelos cálculos. A capacidade instalada é aquele cálculo hipotético se a gráfica ficasse imprimindo apostila sem parar ao longo de 30 dias, 24 horas por dia. Por isso esse cálculo, 30 dias vezes 24 horas vezes 200 apostilas por hora. Então, a capacidade instalada aqui é de 144.000 apostilas. Tá? Mas a gráfica não funciona 24 horas por dia, nem 30 dias por mês. Né? Aqui no texto diz que ela trabalha 2 turnos de 4 horas durante 20 dias ao mês. Então, eu vou fazer esse cálculo. 20 dias, a capacidade disponível é 20 dias vezes 8 horas, vezes 200 apostilas por hora. Então, capacidade disponível, 32.000 apostilas. Tá? Bom, capacidade efetiva. A capacidade efetiva, eu vou descontar as paradas planejadas. Lembra que a gente fez esse cálculo, né? Aqui no caso, há apenas paradas planejadas para manutenção durante 3 horas. Então, eu vou descontar 3 horas de produção. 32.000 apostilas menos 3 vezes 200, menos 600, então, tá? 31.400 apostilas, tá? É a capacidade efetiva de produção. E para calcular a capacidade realizada, eu vou descontar as paradas não planejadas, que aqui são faltas ou atrasos de funcionários, que resultam em 4 horas ao mês. Então, desconto 31.400 menos 4 vezes 200. Tá? Capacidade realizada, então, 30.600. E como é que eu explico a diferença entre a capacidade instalada e a capacidade realizada? Olha, a diferença existe porque a capacidade realizada não leva em conta paradas planejadas, paradas não planejadas e os dias e turnos que a gráfica não está funcionando. Né? Por outro lado, a capacidade instalada considera esse cálculo hipotético. Tá? Então, aqui a questão valeu 2 pontos. Eu considerei um ponto para os cálculos e outro um ponto para a resposta. Então, existem alunos que ganharam os 2 pontos, outros ganharam apenas meio, e assim por diante, em função se acertaram um cálculo ou mais.
Alguns só colocaram o cálculo e outros, né, acabaram não respondendo o texto, tá bem? A questão 2. O segundo problema era para opinar sobre qual sistema de produção ele é o mais adequado à gráfica, o sistema de produção puxado ou empurrado. Tá? Então, aqui, né, tem a resposta tinha que explicar cada sistema, então tinha que explicar o que era o sistema puxado e o que era o sistema empurrado e indicar o melhor processo, né, o melhor sistema no processo gráfico. Aqui eu peguei uma própria resposta de vocês, onde diz assim, ó, o sistema puxado se inicia com a demanda do cliente, onde ele faz o pedido do produto com todos os detalhes que ele deseja e em seguida começa o processo de compra dos materiais e sua produção até o final do produto, que é entregue ao cliente, né? A empurrada é produzida para depois ser vendida, ou seja, no processo de compra do cliente o produto já está pronto. Aqui dá para se entender que a pessoa que respondeu sabe o que é um sistema de produção puxado e um sistema de produção empurrado. E para a gráfica, o sistema indicado é o puxado, em que a gráfica, ao receber o pedido, é que iniciará a produção. Aqui a resposta continuava na outra linha, mas eu deixei apenas na outra página, né? Mas aqui dá para ficar claro que a pessoa conseguiu explicar os dois processos, os dois sistemas, e conseguiu indicar de maneira adequada qual que é o mais indicado para o processo gráfico. Pensem comigo, não faz sentido eu deixar tudo impresso esperando os alunos chegarem. Eu posso, alguns responderam assim, olha, a gente pode deixar as apostilas no computador e conforme os alunos forem chegando, a gente vai imprimindo. Tá? Então, para uma gráfica, faz sentido imprimir apenas de acordo com a demanda do cliente. Ah, mas e o papel? Tudo bem, eu tenho que ter papel armazenado, né? Mas eu só vou produzir as apostilas de acordo com a quantidade de pedidos. Não faz sentido eu sair imprimindo um lote de apostilas e esperar ver se chega aluno, né? Ainda mais porque a apostila ela é um produto, entre aspas, perecível, no sentido que o papel é frágil, ele pode pegar umidade, né? Se a gente demora, o estudante espera receber um produto impresso com aquele aspecto de novo, e não com uma impressão que fica daqui a pouco 1 ano, 2 anos, e alguns de vocês colocaram que pode ser que as apostilas sejam atualizadas com conteúdos, com exercícios e tal, né? Então, aqui a resposta adequada é o sistema de produção puxado, tá bem? Questão 3 era sobre o arranjo físico. Aqui eu também acabei pegando a resposta de algum aluno, onde vocês tinham que, aqui, então, também vale 2 pontos, né? Aqui tinha que escolher o mais adequado e, além disso, justificar por que os outros não são aplicados, né, na gráfica. Então, além de dizer qual é o sistema correto, justificar por que os outros não foram escolhidos. Tá? Aqui a pessoa responde assim, o mais adequado é o arranjo físico funcional, sim, pois nele os processos são divididos e organizados por setores. E realmente aqui tem um setor que prepara o arquivo, outro que imprime, outro que daqui a pouco vai fazer o apostilamento, o plástico e outro lá que entrega, né? O arranjo físico fixo não se aplica por conta de sua falta de flexibilidade. E aqui lembrem, o fixo é apenas para prédios, navios, pontes, aviões. Então são grandes obras, né? Não se aplica aqui, tá? Em linha, além de ser altamente caro para implementar, deixa os funcionários exaustos por conta de ser um processo repetitivo. Sim, aqui eu lembro que eu mostrei para vocês um frigorífico, né, onde o produto chega por uma linha de produção e ele não sai da linha de produção. Vejam bem que aqui no caso da gráfica, a gente tem uma impressora, tem um computador, o papel ele se movimenta enfim, da gráfica, da impressão para o apostilamento. Então,
Não se aplica aqui, alguns de vocês colocaram como resposta para gráfico em linha, ele não se aplica aqui, tá, pessoal? Vejam que é diferente, eu tenho uma alta rotatividade, né? Então, assim, vejam que no arranjo físico em linha, no frigorífico, os pedaços de carne lá, né, a carcaça do bicho, ele fica andando como os próprios carros numa linha de montagem. Então, eu tenho um fluxo contínuo, e aqui eu vou imprimir de acordo com a demanda dos alunos que vão chegando para retirar essas apostilas. Tá? O arranjo físico celular ele está ligado ao amplo espaço de variedade de serviços ou produtos. Sim, né? Onde eu tenho diversas ferramentas dentro de um setor ali e aí no material eu acho que se aplica muito para móveis, né? Onde eu tenho vários tipos de móveis que eu vou fazer e eu preciso de todos os equipamentos ao meu redor. Também não se aplica aqui o celular, tá? Então, nesse caso, o mais indicado é o arranjo físico funcional por funções, né? Uma pessoa que prepara o arquivo, outra que imprime, outra que faz a parte de acabamento e entrega, tá? Questão 4 solicitava o modelo de transformação, que é essa figura aqui, que a gente trabalhou lá na primeira aula. Então, a questão pedia apenas as entradas, né? O processo de transformação e as saídas, mas o modelo de transformação de Peynado e Graelme, ele leva em conta o que são recursos transformadores nas entradas e recursos a serem transformados. Então, o que são recursos transformadores aqui? Os funcionários, as máquinas, os equipamentos, os prédios, né? E os recursos a serem transformados é, bem dizer, o papel. Né? O papel vai ser transformado ali, vai entrar nesse processo de impressão, de apostilamento, né? Para eu ter como produto final a apostila. E como subproduto, daqui a pouco alguma sobra de papel, algum toner que acabou, eu vou ter que descartar, né? Então, eu vou ter sim também subprodutos, tá? 2 pontos. Aqui, quem lembrou de todos esses detalhes, como subprodutos, recursos transformadores, recursos a serem transformados, recebeu os 2 pontos, porque isso tudo compõe esse modelo de transformação. Quem colocou só ali as entradas, o processo, as saídas, eu dei 1,5 pontos, porque eu entendo que, no geral, vocês compreenderam bem, mas não chegou a ser completo no ponto de ter os subprodutos, recursos transformadores a serem transformados, e isso faz parte do modelo de transformação lá do Peynado e Grael, tá? E por último, essa questão aqui, 2 pontos que não é que eu dei 2 pontos, vocês tinham que fazer esse processo de se autoavaliar e que isso é importante no processo de aprendizagem, ou seja, mais do que o professor avaliar vocês, é muito importante que vocês se autoavaliem, né? Que vocês consigam perceber como que vocês estão indo. E isso aí vale para a vida, né? A gente saber o que a gente quer, como é que a gente está indo, o que a gente tem que melhorar. Então, eu gostei muito das respostas de vocês, né? E principalmente quando assim, o aluno se deu um B e tirou um B na prova, fez sentido, então, né? Então, eu acho que essa questão é bem importante, eu vi que vocês conseguiram se autoavaliar de uma maneira muito justa, e eram 2 pontos, né? Então, quem se deu um C, por exemplo, na autoavaliação, a nota ali ficou entre 1,2 e 1,4, tá? Quem se deu um B ficou entre 1,7 e 1,8, mais ou menos, né? Nessa faixa, tentando ser proporcional, tá? Quem se deu um A ficou entre 1,8 e 2. E quem se deu D ficou ali entre 0 e 1,1, tá? Para ficar dentro dessa faixa proporcional ao conceito que vocês mesmos se atribuíram, tá? Eu vou postar este vídeo e vou lançar os conceitos diretamente lá no portal do aluno. E aí, havendo dúvidas, turma, entrem em contato comigo, tá? Eu espero disponibilizar as provas
no nosso próximo encontro presencial, ou seja, depois da próxima avaliação ou antes, eu quero ao menos apresentar a prova para vocês e no final do semestre eu entrego as provas, porque as provas são para vocês, né? Mas ao longo do semestre elas ficam comigo até que a disciplina seja encerrada. Tá bem? Um grande abraço e até logo!